Agora vamos conversar com Carmen Bressani, advogada, auditora fiscal da Receita Federal aposentada, diretora fundadora da ACEFAS, Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda, e coordenadora do Núcleo São Paulo da Auditoria Cidadã da Dívida. Eu estou com Carmen Bressani. Carmen, é um assunto extremamente polêmico, extremamente difícil de entender, mas a gente precisa conversar para tentar explicar um pouquinho mais para as pessoas a respeito. Quais os principais e reais objetivos dessa reforma previdenciária? A reforma previdenciária, o primeiro pacote da reforma previdenciária era um pacote que exigia extremamente da população em termos de idade de contribuição, aumento de idade dos trabalhadores rurais. E como teve uma péssima repercussão, sim, eles reduziram um pouco esse pacote, mas continua exigindo muito. Exige 40 anos de contribuição, aumenta a idade mínima de aposentadoria, né, aumenta a idade para professores, aumenta a idade para o policial, né? Então, uma série de sacrifícios que exige da população, inclusive o cálculo também da contribuição, né? Que se calcula sobre todas, essa nova proposta, sobre todas as contribuições, desde a primeira que a pessoa teve. Então, fica muito difícil, né? Mesmo que a pessoa nos últimos anos tenha conseguido contribuir com o máximo, conseguir se aposentar pelo teto, porque vai considerar desde as primeiras contribuições. Acaba diminuindo a capacidade de aposentadoria da pessoa. Certamente. Isso. E os funcionários públicos também vão ter um prejuízo com isso, não vão? Ele atinge mudanças tanto para a previdência privada quanto para os servidores públicos. Também vai ter bastante problema. Também, sim. E essa reforma, ela vai suprir, vai resolver alguma coisa no Brasil? Olha, ela tem sido apontada a Previdência como a principal causa de déficit das contas públicas, né? Então, tem sido o vilão das contas públicas a Previdência. Ocorre que houve uma CPI da Previdência recentemente. E não é nada divulgado. Não foi divulgada, pois é. E esta CPI, que acabou de encerrar, ela teve 6 meses de duração, inúmeras audiências públicas, concluiu por unanimidade, todos os que participaram da CPI concluíram que não há déficit na Previdência, nem na Seguridade Social como um todo. A Seguridade Social é a Previdência, a Saúde e Assistência Social, um capítulo da... Mas esse é o argumento, eles usam o argumento de que só existe déficit, por isso precisam fazer Exatamente, mas no próprio relatório, o relator diz que os argumentos usados pelo governo são equivocados, né, e alarmistas. Por exemplo, eles colocam neste cálculo apenas as contribuições de patrão e empregado. E não colocam as contribuições que foram criadas para subsidiar a Previdência, como a contribuição social sobre o lucro líquido, a COFINS, que o próprio nome já diz, contribuição para financiamento da Seguridade Social, né? Então, você não colocando esse pacote de receitas, você tem um valor deficitário, né? Por isso que a ANFIP, Associação dos Fiscais Previdenciários, há muito já vinha alertando que a Previdência não era deficitária. E esta CPI acabou concluindo exatamente isso, né? E essa CPI, inclusive, fez uma série de sugestões para que a Previdência tivesse total e ampla capacidade de operar, inclusive com um teto maior do que atualmente. Você sabe qual o teto? 9.370. E sugerem o seguinte: cobrem as empresas devedoras, né? A Previdência tem várias empresas que têm capacidade contributiva e essas empresas devem para a Previdência. E por que devem? Devem porque são grandes empresas que têm uma equipe de advogados extremamente boa e a legislação fica permitindo recursos intermináveis. Outra questão é uma garfada de 30% nas contas da Previdência que são utilizadas para outros fins.
Inclusive, o fim que é utilizado isso tem sido para pagamento de dívida pública. Retira-se 30% dessas contribuições que serviriam para pagamento dos benefícios previdenciários e também da saúde, né? Retira-se 30% disso para pagamento de dívida. Para pagamento de dívida. E esta CPI também sugere que seja feita uma emenda complementar à Constituição, impedindo, proibindo que sejam transferidos recursos das contas da Seguridade Social para outras finalidades. Bom, diante de todas essas informações, Carmen, qual é o benefício dessa reforma? Bom, essa reforma, ela pede um sacrifício enorme da população, dos trabalhadores, principalmente em época de crise, que as pessoas ficam desempregadas. Lógico. E não conseguem atingir aquela idade mínima, nem aquele tempo de contribuição. Enfim, ela atinge em cheio a população. Pelos resultados da CPI, como nós vimos, né, que está lá no site do Senado, basta acessar. O que a gente pode dizer é que em agosto deste ano, né, as vendas de previdência privada subiram em 1 milhão de pessoas em relação a agosto do ano passado. As pessoas ficam desesperadas. Só com o anúncio de que a Previdência poderia quebrar. Nós temos aí também um problema, inclusive houve uma representação contra o secretário da Previdência, o Marcelo Caetano. Sim. Ele ocupa uma função pública, tem informações privilegiadas e participa também do Conselho de Administração da Brasilprev, que é uma empresa do Banco do Brasil que cuida de previdência. Então existe aí um conflito de interesses. Lógico, né? Lógico. Tem um conflito de interesses que não pode existir na área pública. Claro. Tem o próprio ministro da Fazenda, que esteve sempre à frente desta reforma da Previdência, né? E tem trabalhado lá junto aos parlamentares para que aprovassem. Seja aprovado. Ele também é um homem que tem muito sucesso no seu histórico curricular na área justamente bancária, porque ele foi presidente do Banco de Boston durante 30 anos, se aposentou como presidente do Banco de Boston. Depois foi, durante toda a gestão do governo Lula, ele foi presidente, primeiro e segundo mandato, ele foi presidente do Banco Central, né? E então é um homem da área bancária. Claro. Diante de todas essas informações até tristes, né? Porque a gente não espera tudo isso. Carmen, existe algum benefício com essa reforma? Olha, eu acho que a gente pode até ficar contente com essas informações, porque com esses resultados da CPI, né? A gente vê que não é necessário exigir da população esse sacrifício que estava se exigindo, né? E benefícios, já que não há o déficit previdenciário, então o que a gente diz, puxa, a quem poderia interessar, né? Uma conclusão que a gente chega é vendo dados. Em agosto deste ano, em relação a agosto do ano passado, mais de 1 milhão de pessoas novos números de aquisição de previdência privada. Não é todo mundo que pode recorrer à previdência privada. Verdade. Os mais necessitados não podem. E ainda, a questão da previdência privada tem um problema muito sério, porque ela pode quebrar. Como já tivemos no Brasil, vários casos, e em vários países. Ela quebra e também no futuro e deixa muita gente na mão. Pessoas dos sindicatos que representam a população dizem que eles não foram ouvidos, mas que o secretário ouvia os representantes das instituições financeiras, se reunia com eles, né? Foi muito bom que o Congresso não tenha votado agora, né? Nós temos aí um resultado... Tem um tempo para pensar e ser avaliado direito isso, né? Exatamente. Agora nós temos aí um resultado de uma CPI, né? Números que precisam ser considerados, avaliados, para que a gente possa fazer movimentos para que o país realmente tenha uma balança, um orçamento positivo, né? Ninguém quer um orçamento negativo para o Brasil, mas que necessariamente não precisa passar por essa necessidade de pedir ao povo tamanho sacrifício. Carmen, eu te agradeço.
Foi muito esclarecedor, essa entrevista foi ótima. A gente espera que avaliem melhor, né, as decisões, que pensem primeiro na população, não é, Carmen? Que eu acho que é a maioria, o que mais precisa de cuidado realmente, que parem de pensar no próprio umbigo, que parem de pensar no próprio nicho de trabalho, né? Vamos pensar num todo, não é? Mas eu acho que é exatamente esse o caminho, né? Eu acho que o Brasil está passando por um momento de crise, né? Um momento difícil, né? Mas somos um país extremamente rico, a 9ª economia do mundo, né? Um país rico em água potável, em petróleo. Então nós temos que ter essa consciência de que somos um país rico. Vamos tentar conseguir esse caminho através de uma forma que comecem a contribuir aqueles que não têm sido chamados à contribuição até hoje. Exatamente. E dessa forma a gente vai tentando esclarecer um pouco mais para vocês. Eu espero que tenhamos conseguido ajudar um pouquinho. A gente volta no próximo bloco, eu espero vocês.